O objetivo dessa aula é a gente entender o que é uma função composta. Então, vamos lá. Função composta. Eu vou começar explicando para vocês o que é uma função composta com um exemplo prático disso, tá? Um exemplo claro aí que mostra a situação que envolve uma função composta, tá? Eu acho que é o melhor jeito da gente começar a entender o que é uma função composta. Então, vamos lá, ó. Para determinar a distância percorrida por um automóvel em certa viagem, pode-se utilizar a função z igual a 80 vezes t, sendo z a distância percorrida em quilômetros e t o tempo do percurso em horas. Esse automóvel consome em média 0,1 litro de combustível por quilômetro percorrido. Dessa forma, podemos escrever a função y igual a 0,1 vezes o z para representar o consumo y de combustível em litros, em função da distância z percorrida, ok? Utilizando essas funções, né, a função z e a função y, né, a função z ali que determina a distância percorrida e a função y, o consumo de combustível, a gente pode determinar o consumo de combustível após 1 hora,5, né, após 1,5 hora de percurso percorrido da seguinte maneira. Bom, para a gente saber a distância percorrida, a gente usa a função z, né, ó, que é a função para saber o quanto que o automóvel percorreu, quantos quilômetros o automóvel percorreu. Então, usando aquela função z, ó, eu quero saber a distância percorrida em 1,5 horas. Então, eu pego a função z, que era 80 vezes o tempo, né, ó, o tempo é em horas também, ó, tá vendo? Foi dado aqui, né, ó, t, o tempo do percurso em horas, então tá aqui, 1,5 horas. Então a gente multiplica, né, ó, o 80 multiplicado pela quantidade de horas, né, que é o tempo, 80 vezes o tempo. O tempo é 1,5, 80 vezes 1,5 dá 120. Então, em 1,5 horas o carro percorreu 120 quilômetros. A gente pode saber também o consumo de combustível em 120 quilômetros. Bom, como que a gente faz para saber o consumo de combustível em 120 quilômetros? A gente vai lá na função que representa o consumo de combustível, que é essa daqui, ó, y igual a 0,1 vezes o z, sendo o z a distância percorrida, né? E o y a quantidade de combustível. Então a distância percorrida foi 120 km, então eu venho aqui na minha função y igual a 0,1 e multiplico por 120. Multiplicar 120 por 0,1 é a mesma coisa que dividir 120 por 10. Dá 12. Então, 12 litros. Então, a gente tem esta maneira, né, de conseguir saber qual que é a distância percorrida e quanto que o automóvel vai gastar de combustível, jogando os valores na função e calculando o valor. Até aí não tem nada de novo, né? Até aqui todo mundo está acostumado, acredito que todo mundo sabe como que faz, né? Você tá lá, você quer saber, sei lá, quantos quilômetros o carro vai andar sei lá, em 8 horas. Aí você vem aqui na função, tira o t, que é o tempo, põe 8, né? Porque é 8 horas, multiplica 80 vezes 8, aí você vai ver 800 quilômetros lá que o carro vai ter. 800 não, né? 1.600 quilômetros o carro vai ter percorrido, ok? Nada de novo. Só que também é possível escrever uma função que determine o consumo de combustível y em função do tempo de viagem. Para isso, a gente faz uma composição entre as funções y e a função z. Bom, fazer a composição é a gente está querendo trabalhar, né, as duas coisas aí ao mesmo tempo, né, ó. A gente quer saber o consumo de combustível y em função do tempo.
Para isso, a gente pega a função, né, ó, essa função y aqui, que é a função do consumo de combustível, y igual a 0,1 z. Quanto que vale o z? Ó? O z é 80t. Então eu substituo aqui o meu z por 80t. Então vai ficar y igual a 0,1, né? Ó, o 0,1 mantém. E em vez de eu colocar o z, eu vou colocar quanto que ele vale, que é 80t. Então tá aqui, ó. Y igual a 0,1 vezes 80t. E aí eu multiplico tudo isso. Multiplicar 0,1 por 80 vezes t é a mesma coisa que dividir 80 vezes t lá por 10. Isso aqui fica 8 vezes t. Y é igual a 8 vezes t. E aí, a gente, utilizando esta função aqui que a gente descobriu agora, y igual a 8 vezes t, a gente também pode determinar o consumo de combustível, né, ó, sem ter que primeiro fazer a distância percorrida e depois multiplicar a distância percorrida na função do consumo de combustível, né? A gente diminui as etapas do nosso problema. Então, ó, utilizando a função y igual a 8 vezes t, determinamos o consumo de combustível após 1,5 horas. Então, ó, 80 vezes t, o t é o tempo, 8 vezes t, né, desculpa, o t é o tempo, 8 vezes 1,5, né, ó, porque é a quantidade de horas aqui que o exercício forneceu, né, que o exemplo forneceu, é 1,5 horas. Aí eu multiplicando, né, ó, 8 vezes 1,5 dá 12. Então, o automóvel gastou aí 12 litros de combustível em 120 quilômetros, né? Então, ó, deu a mesma coisa. Tá? Ó, a mesma coisa. Deu 12 litros aqui, 12 litros aqui. E a gente economiza aí, conta, né? A gente economiza tempo quando a gente trabalha com a função composta, tá? Então, ó, sendo f de t igual a z igual a 80 vezes o t, né, que foi isso ali, foi aquela substituição que a gente fez ali, né? Sendo z igual a y igual a 0,1z e sendo h de t igual a y igual a 8 vezes t, a gente vai ter esse seguinte diagrama aqui, ó. A gente vai ter o diagrama A representando o tempo, o diagrama B representando o z, né, que é a distância percorrida, e a composta, né, que o y aqui é o valor final, que é o resultado, né, ó, que isso aqui já é a função composta, é o resultado da função composta, tá? E aí, ó, a diferença da função normal para a função composta é isso. É que a gente tem, além de ter só dois, né? A gente tinha essa representação da função normal. Era só dois diagramas, né? A gente tinha diagrama A e diagrama B. Tinha um elemento que saía da função A, né? Do conjunto A e ia para o conjunto B. Aqui vai ter um outro conjunto C também. E o elemento, né, a função composta, ela transforma já do A direto para o C. E aí a gente não tem que passar, ó, a gente pula uma parte aqui, né? A gente pula de fazer uma conta. Porque senão a gente teria que calcular esse valor, desse valor, esse valor. Fazendo a composta não, a gente já sai daqui e vem direto para cá, ok? Então, ó, dizemos que h, nesse caso, é a função composta de g com f. Essa função composta pode ser indicada por g bola f de x, a gente lê isso aqui assim, g bola f de x, ou a gente representa assim, ó, g de f de x, né, o valor da função dentro do valor da função de g, ok? E a gente lê desse jeito aqui, ó, g composta com f. Bom, a definição formal de função composta é essa aí, ó. Dadas as funções f definidas de A em B e g definida de B em C, denominamos função composta de g com f a função g bola f, né, ó, g bola f,
definida de A em C, né? Ó, a função composta, ela é de A em C. Ela pula essa parte aqui, ó. Essa função H aqui é a composta. Definida por G bola f de x ou G de f de x, ok? A representação aqui no diagrama, né, ó, da definição é assim. A gente tem o valor x da função, aí aqui tem a função f, né, ó, que sai do conjunto A e vem para o conjunto B e resulta no f de x. Depois a gente tem o valor que sai daqui do conjunto B e vai para o conjunto C, que vira a função g, e ela é g de f de x. E a função que sai aqui do conjunto A e vai direto para o conjunto C é a composta, g bola f, ok?